Meu nome é Dr. Renato Alves. Sou médico há mais de 20 anos, mas nunca vivi uma experiência como a que vou relatar. Trabalhei em um hospital de interior, um lugar pequeno que parecia calmo à primeira vista. Mas o que aconteceu ali me deixou com a sensação de que nem tudo o que acontece nesse mundo tem uma explicação científica. O hospital em questão não passava de um prédio velho, com paredes que rangiam e corredores longos e mal iluminados. Durante o dia, o movimento era constante. Pacientes chegando, médicos correndo de um lado para o outro, mas à noite, à noite, o hospital se transformava. Era uma terça-feira chuvosa, quando comecei a perceber algo estranho. Eu estava de plantão na emergência, como sempre, quando uma mulher idosa foi trazida até o hospital. Ela estava em estado grave, quase sem vida. O mais estranho, porém, foi a expressão dela, um medo profundo, como se estivesse fugindo de algo. Sombra, a sombra me persegue. Ela repetia em sussurros. Tentei acalmá-la, mas ela entrou em colapso antes que pudesse dizer mais alguma coisa. Eu a resgatei o máximo que pude, mas não houve tempo. Ela faleceu naquela noite, ali mesmo, na minha frente. Não pensei muito no ocorrido, uma vez que mortes acontecem em hospitais todos os dias. Mas foi quando eu vi a sombra que a mulher mencionou. Naquela noite, após o turno, fui até o depósito de medicamentos pegar algo para o dia seguinte. Quando passei pelos corredores vazios, senti um calafrio, uma sensação estranha, como se estivesse sendo observado. Olhei para o final do corredor e, por um momento, vi algo movendo-se nas sombras. Era uma forma escura com uma silhueta indistinta que se esgueirava pelas paredes e desaparecia rapidamente. Fiquei paralisado, sem saber se havia visto algo real ou se minha mente estava simplesmente cansada. Porém, o que aconteceu depois fez meu sangue gelar. Na manhã seguinte, quando fui revisar o prontuário da mulher que morreu, percebi que o nome dela estava desaparecido da ficha. No lugar, havia apenas uma anotação escrita à mão: não confie nos corredores à noite. Relutei contra isso, mas, ao longo dos dias seguintes, percebi que mais e mais pacientes que passavam pela emergência começavam a relatar a mesma coisa. A sombra está me seguindo. Todos com sintomas semelhantes de medo extremo e, após algum tempo, faleciam. Alguns deles até mencionavam que viam a figura sombria à noite em seus quartos. Numa noite, incapaz de ignorar mais, resolvi investigar por conta própria. Caminhei pelos corredores à meia-noite, armado com uma lanterna. Quando passei por uma das salas de observação, ouvi uma voz sussurrando meu nome. Eu sabia que estava sozinho, mas o sussurro veio de dentro de uma das salas. Entrei e foi então que vi, na parede, escrito com o que parecia ser sangue fresco: eu sou o que você não pode ver. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que não estava sozinho ali. O ar se tornava cada vez mais pesado
e uma sensação de pressão tomou conta do meu peito. Tentei correr, mas meus pés pareciam pesar toneladas. Ouvi algo se arrastando atrás de mim e, quando olhei para trás, a sombra estava lá. Ela não tinha forma, mas a sensação de que era algo antigo, maléfico e irremediavelmente preso ao hospital era inconfundível. Foi quando, desesperado, eu corri até a porta da sala de emergência. Não olhei para trás. O hospital passou a ser um lugar diferente para mim depois daquela noite. Não fui o único a testemunhar coisas estranhas. Algumas enfermeiras também ouviram sussurros. Outras viram figuras escuras nos cantos dos corredores. Mas o mais estranho de tudo foi o que aconteceu dias depois. Eu estava revisando o arquivo de pacientes falecidos e percebi que, por algum motivo, o nome daquela mulher havia retornado à lista. Mas, junto a ele, estava escrito: a sombra venceu. Desde então, o hospital nunca mais foi o mesmo. Comecei a questionar minha sanidade, mas uma parte de mim sabia que a coisa que havia naqueles corredores não era humana. E até hoje, quando escuto os sussurros à noite, sei que ela está lá, esperando. E nunca, nunca devemos voltar a andar sozinho pelo corredor à noite. Eu estava começando a perder o sono. As noites no hospital passaram a ser mais longas do que nunca, e a cada vez que o relógio marcava meia-noite, um calafrio percorria minha espinha. Eu já não sabia se estava começando a enlouquecer ou se o que acontecia realmente tinha uma explicação. Mas o mais perturbador de tudo era o olhar das pessoas que estavam ali, pacientes e colegas de trabalho, como se todos soubessem algo que eu ainda não tinha descoberto. Nos dias seguintes, novos incidentes começaram a acontecer. Os sussurros nos corredores, as luzes piscando de repente, até as máquinas de monitoramento, que, por algumas vezes, apresentaram leituras erráticas e começaram a emitir sons estranhos à noite. Porém, o que realmente me fez questionar a realidade foi o que aconteceu com uma jovem paciente, Carolina. Carolina foi internada após um acidente de carro. Ela estava em coma, mas seus sinais vitais eram estáveis. Durante a noite, como de costume, eu fiz minha ronda pela UTI. Não era minha obrigação, mas eu sentia que precisava verificar todos os pacientes, por alguma razão que não conseguia explicar. Quando entrei no quarto de Carolina, a porta se fechou com um estrondo que ecoou no corredor. A luz piscou, mas não notei nada demais no momento. Ela estava lá, no leito, imóvel. Mas foi quando olhei para o monitor que o medo se instalou. Os sinais vitais de Carolina começaram a desaparecer. E o gráfico foi se achatando até que o monitor emitiu um bip constante, anunciando que ela havia falecido. Fiquei paralisado. Olhei para Carolina e então algo aconteceu. O olhar dela se mexeu. Não foi apenas um movimento involuntário. Ela me olhou. Foi o olhar de alguém que estava totalmente ciente do que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo não estava ali de verdade. Os olhos dela não eram os olhos da Carolina. Eles estavam vazios, sem vida, mas havia algo neles,
profundamente perturbador. Antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma mão fria se colocou sobre meu ombro. Era a enfermeira Lúcia. Doutor Renato, o que aconteceu? Ela perguntou com uma expressão vazia. Eu me virei para ela, tentando explicar o que acabara de ver. Mas, quando voltei o olhar para Carolina, a jovem estava sorrindo. Não era um sorriso humano. Era algo distorcido, como se estivesse forçando aquele movimento, mas sem conseguir controlar. O sorriso esticou demais, até as extremidades da boca pareceram rasgar, e algo escuro e viscoso começou a escorrer de seus olhos. Naquele momento, eu soube que estava diante de algo não humano. Lúcia, saia daqui agora. Eu gritei, mas quando ela olhou para Carolina, sua expressão não mudou. Ela apenas acenou com a cabeça e saiu do quarto, como se não tivesse visto nada. O medo tomou conta de mim. Eu corri para a porta, mas antes de sair, olhei uma última vez para Carolina. Ela não estava mais no leito. Ela estava em pé, encostada na janela, com os olhos fixos em mim, agora completamente negros. Ela começou a rir, uma risada baixa e gutural que parecia vir de dentro de sua própria garganta. E então ela sussurrou: "Você vai morrer aqui, doutor Renato." O que aconteceu a seguir foi um borrão. Eu não sei como, mas corri até a enfermaria, atirei a porta para fora e gritei pelo interfone chamando a segurança. Quando voltei à UTI, o quarto de Carolina estava vazio. Não havia sinal dela. O monitor estava apagado e os registros médicos indicavam que ela nunca esteve lá. Não havia nenhum paciente chamado Carolina no hospital. Desesperado, fui atrás de Lúcia, mas ela estava na sala de descanso, como se nada tivesse acontecido. A mesma expressão vazia que ela tinha antes. Eu comecei a procurar qualquer evidência, qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender o que estava acontecendo. Foi quando encontrei algo que me fez quase perder a razão. No arquivo de Carolina, havia uma foto de uma mulher idêntica a ela. Mas essa mulher estava em uma foto de 1957. A legenda dizia: "Morte de paciente após acidente, caso não resolvido." A data de falecimento coincidiu com a data em que o hospital havia sido inaugurado. Agora, mais do que nunca, eu sabia que o hospital guardava segredos obscuros. Havia algo mais neste lugar, algo que se alimentava do medo e da dor. Eu não sei quanto tempo eu aguento ficar aqui. Não sei até onde essa sombra vai me seguir, mas o que sei é que a sombra que persegue esse hospital não é apenas uma lenda local, ela é real. Eu não podia mais ignorar a verdade, mesmo que ela fosse insuportável. Algo estava acontecendo naquele hospital, algo que se arrastava pelas paredes, nas sombras, nas mentes das pessoas. Comecei a entender que a história do lugar estava mais entrelaçada com o sobrenatural do que qualquer explicação médica poderia oferecer. Não consegui mais dormir. A cada passo nos corredores, o medo era palpável, como se alguém estivesse sempre me observando
esperando o momento certo para atacar. Eu sabia que não podia mais continuar ignorando as evidências. O hospital estava sendo consumido por uma presença maligna. Mas como enfrentá-la? Decidi confrontar a verdade de uma vez por todas. À medida que as noites se arrastavam, percebi que a única maneira de pôr fim ao que estava acontecendo era encontrar a origem daquela presença, a origem do mal que corroía tudo à sua volta. Eu precisava ir ao fundo da história do hospital. Precisava saber tudo o que aconteceu naquele lugar desde o início. Vasculhei os arquivos antigos, aqueles que haviam sido deixados para trás quando o hospital foi fundado. Fui até a sala de registros e encontrei um diário velho de um dos primeiros médicos do hospital, Dr. Henrique Martins. Ele havia escrito sobre algo que eu não queria acreditar, mas que não pude evitar ler. Dr. Henrique descrevia, com detalhes assustadores, um acidente horrível durante a construção do hospital. Parte da estrutura original desabou durante a obra e muitas pessoas morreram no local. Mas o mais chocante foi o que ele escreveu em suas últimas palavras no diário. Não importa o que eu faça, a morte nunca vai deixar esse lugar. A sombra se alimenta da dor e do sofrimento. E agora, ela está viva. Quando a primeira pessoa morrer neste hospital, a verdadeira noite vai começar. Era isso. A morte, a dor, o sofrimento. Eles alimentavam a presença, a sombra. O que quer que fosse aquela coisa, ela tinha sido liberada pelo próprio hospital. Cada vida que se perdia, cada alma que falhava em escapar, tornava aquela presença mais forte, mais real. Eu estava correndo contra o tempo. Eu tentei alertar a administração, mas ninguém acreditava. O medo e o pânico que tomei conta de mim não eram suficientes para convencer ninguém. Só uma coisa estava clara: eu não sairia vivo se ficasse lá. Não havia mais razão. O hospital já não era um lugar para curar as pessoas. Ele estava consumindo-as. Naquela última noite, decidi fugir. Reuni minhas coisas e fui em direção à saída, mas algo me paralisou. As portas do hospital se fecharam violentamente e um som grave e abafado ecoou pelos corredores. Algo estava ali, me esperando. Eu me virei lentamente e lá, no corredor, vi o que realmente havia se alimentado de todas aquelas vidas. Uma forma escura, mas que não era uma figura humana. Era uma sombra distorcida, formada por várias almas presas no hospital. Os olhos eram profundos e vazios, como se olhassem diretamente para minha alma. E então ela falou, sua voz reverberando dentro de minha mente. Você sabe o que sou, não é? Eu não conseguia mais responder. Só podia sentir o terror tomando conta de mim. Quando a sombra se aproximou, suas mãos se estenderam em minha direção. Eu não podia fugir. O hospital inteiro parecia ter se transformado em uma prisão. Agora, você vai fazer parte disso. Com isso, o hospital apagou-se em escuridão completa. Tudo desapareceu. E agora, a última chamada. Eu sei que algo me impede
de sair de dentro. Estou preso aqui. E o que eu descobri é que o hospital não vai parar. Quem entra, fica. Quem sobrevive, vira parte do que habita esses corredores. Mas você que está lendo isso, ainda tem uma chance. Você tem o poder de impedir isso. E a única coisa que posso te pedir é que, se algum dia você for a um hospital de interior, tome muito cuidado com os corredores à noite, porque lá as sombras sempre vão te seguir. E aí, gostou desse relato? Então, não se esqueça de curtir, comentar o que achou e compartilhar com seus amigos que amam um bom susto. Se inscreva no canal para mais histórias arrepiantes e não perca o próximo relato, que vai te deixar sem dormir. Lembre-se, o medo pode estar mais perto do que você imagina.